Fala galera do canal High Definition, eu sou o Judson. Hoje a gente está aqui com a Larissa Bissoni, nutricionista. Ela é nutricionista que trabalha junto comigo, ela cuida da parte de alimentação, dos planos alimentares de todos os meus alunos. Tá? Então é uma pessoa que eu tenho bastante confiança. Trouxe ela aí para estar falando um pouquinho para vocês sobre o Whey, tá? O Whey Protein. Hoje a gente escolheu esse tema sobre suplementação, teve o pessoal que questionou sobre esse tema, então a gente vai estar falando sobre o Whey e nos vídeos seguintes a gente vai estar falando sobre outros pontos dentro de uma alimentação, de um treinamento, mas hoje é sobre o Whey, ok? Então vamos para a primeira pergunta. Larissa, é uma pergunta que é bem comum assim entre os praticantes de atividade física. O pessoal às vezes ainda tem bastante dúvida, o pessoal que não tem muito conhecimento sobre o Whey Protein e sobre outras suplementações, principalmente as mães, né, ficam bastante preocupadas com isso. O Whey Protein, ele é bomba, vamos usar o português bem claro, ele é um anabolizante? Então, eu tenho tido esse tipo de pergunta também em consultório e tal, né? Principalmente as pessoas leigas, né? Como você disse. Então, o Whey Protein não é bomba, tá? O Whey Protein é uma proteína derivada do soro do leite, que o soro do leite é um produto de fabricação do queijo. Então, eles isolam a proteína desse soro do leite e fazem no pó, tá? Então, a bomba já é outra coisa. A bomba é um medicamento e geralmente esses medicamentos esteroides que o pessoal, principalmente da academia, utiliza para ganhar força e aumento do volume muscular, é a base de testosterona, que é um hormônio masculino. Então não tem nada a ver, não tem hormônio no Whey Protein. Então se o menino chegar em casa lá com um pote de Whey, né, em pó e tal, aumentou tomando Whey, digamos assim, não que possa tomar tranquilo, porque também ele precisa estar embasado em alguma coisa, mas nessa questão de que vai estar tomando bomba, isso aí jamais, né? Não. O Whey Protein é um suplemento de proteína que a gente usa para adequar a quantidade de proteína que a pessoa precisa. Então não tem nada a ver com isso. Então tá tranquilo. Para ficar um pouco mais claro também, que a gente sabe que o Whey Protein ele tem algumas denominações, né? O Whey isolado, concentrado, hidrolisado. Então, explique pra gente um pouquinho sobre os tipos de Whey que a gente encontra no mercado. Tá. Então, os três tipos de Whey são esses que a gente encontra, né? Então, as pessoas também ficam com bastante dúvida assim, qual comprar, se é tudo igual, né? Então, tem diferença. Então, o Whey concentrado, ele vai ter uma quantidade de proteína, um teor proteico aí de 30% a 90%. O restante disso vai ser carboidrato, gordura e lactose. Tá? Então, como é uma proteína do soro do leite, o Whey concentrado vai ter uma concentração um pouco maior de lactose. Tá? Já o Whey isolado, ele vai ter praticamente 90% de proteína, tá? na composição dele e menos de 1% de lactose. Ainda vai ter uma quantidade também pequena de carboidrato e gordura, mas o que difere mesmo é o teor proteico e a quantidade de lactose que vai ser diminuída. O Whey hidrolisado, ele já sofre um processo um pouco diferente, né? Então a proteína do soro do leite ela é quebrada em partículas um pouco menores, tá? Num processo da água mesmo. Então é um processo de hidrólise, tá? Então, justamente por ele ter sofrido esse processo de hidrólise, ele tem uma absorção um pouco mais rápida, tá? E a concentração de lactose dele fica bem reduzida. Então, para quem tem intolerância à lactose ou tem uma alergia à proteína do leite, a gente acaba indicando o hidrolisado. Então, seria basicamente questão de tempo de absorção. Tem alguma diferença? O tempo de absorção do Whey hidrolisado é bem mais rápido, justamente por ele ter passado por esse processo de hidrólise. Para quem precisa de uma proteína que tenha absorção mais rápida, o mais indicado também é o hidrolisado. E claro que o preço também difere. Ele seria mais caro. Mais caro. Mais caro. E quando uma pessoa vai lá no teu consultório, te procura ou alguma informação que ela queira, em quais casos você indica o uso de Whey Protein, né? Tá, então o Whey Protein, como eu já disse antes, é uma proteína, né? Então a gente usa para adequar as quantidades de proteína que a pessoa precisa. Então o certo é que a pessoa ingira proteína em todas as refeições diárias, né? Tanto lanches intermediários como refeições principais, como café da manhã, almoço e jantar. Né? Então se a pessoa não consegue adequar essa quantidade de proteína
em algumas refeições específicas, a gente usa o whey protein, né? Às vezes café da manhã, que a pessoa não tem costume de comer uma proteína, né? Então a gente coloca o whey protein em forma de vitaminas, enfim, ou suplementado com frutas, né? E também em situações específicas, se a pessoa faz atividade física, a gente indica principalmente pré e pós-treino, tá? O whey também acaba indicando algumas refeições intermediárias, se a pessoa às vezes não tem tempo de fazer uma refeição sólida, porque o certo seria que a pessoa comesse mesmo. Em todas as refeições. Um padrão de dieta, mas a gente sabe que com a correria do dia a dia isso não acontece, né? Então, para a pessoa não ficar sem comer ali, a gente consegue suplementar com whey tranquilamente. Falando um português claro, é melhor, óbvio, que a pessoa suplemente com whey do que, por exemplo, ela esqueceu de levar o lanche para o trabalho e vai lá come uma coxinha aqui. Com certeza. Entendeu? Então, entra nesse fator, né? É uma grande curiosidade que o pessoal também tem dentro das academias e está sempre perguntando pra gente, é a questão do whey, se ele pode vir a engordar. O whey, ele engorda ou não? Sim, o whey engorda. Depende também de muitas coisas, tá? Então, como eu já disse antes, o whey, além do teor de proteína dele, ele tem carboidrato e gordura, dependendo do whey que você compra, lógico, tá? Então, se ele for tomado sem orientação nutricional, né, ou uma orientação até médica, também o médico está apto a fazer isso também, se você tomar várias vezes ao dia em doses erradas, ele vai engordar sim, tá? Porque o excesso da ingestão pode fazer um acúmulo de gordura corporal. Larissa, qualquer pessoa pode fazer o uso da suplementação de whey protein? Então, o whey protein ele é indicado principalmente para algumas situações imunológicas, para quem não sabe, né, e para força muscular. Então, além do uso em atividade física, que é o que a gente mais vê hoje em dia, né, até a gente vê mais na musculação, mas em outras modalidades esportivas os atletas também usam, né? E a nível hospitalar, a gente também usa o whey protein, tá? Claro que a formulação é um pouco diferente, não vai ter adoçante, às vezes não vai ter um conservante, que hoje em dia a gente encontra mais nesses mais comuns, né? Mas a nível hospitalar, a gente usa também, principalmente em pacientes que se encontram em terapia intensiva, unidade de terapia intensiva, que é a UTI, né? Porque às vezes eles ficam um tempo de internação muito longo e acabam perdendo massa muscular e perdendo a força muscular também. Então a gente acaba usando o whey protein para fazer essa reposição de proteína, porque eles têm uma dose maior que eles precisam de proteína do que uma pessoa que está saudável, né? E principalmente os idosos, né? Os idosos também. Então se o idoso ele está saudável também, né? Não está em UTI nada, mas o idoso por si só ele já perde 20 a 40% da força muscular devido à idade, né? Então, para idosos a gente usa também o whey protein, se precisar. E eu tenho usado também em gestantes, né? Com indicação, lógico, se realmente precisa, uso para gestantes e também uso para pessoas que fazem cirurgia bariátrica, que é aquela cirurgia de redução do estômago, porque eles têm níveis que eles precisam de mais proteína, né? Eles perdem muita proteína porque eles fazem um emagrecimento muito rápido depois da cirurgia, então a gente repõe isso com whey protein também. E criança? Criança, se tiver necessidade, a gente também usa, mas claro que também adaptado à dose que a criança precisa. A gente nunca vai usar uma dose de adulto com uma criança. Não vai fazer igual o Nescau lá. E pode ser um número, né? E claro que tanto para criança quanto para adulto, idoso, a gente tem que sempre cuidar com a marca do whey que a gente compra, né? Porque hoje em dia eles estão sendo bem polemizados aí na mídia, né? Porque eles estão sendo adulterados, né? Então o que está na informação nutricional ali, às vezes não é o que tem dentro dele. Então a gente tem que cuidar com a marca que a gente compra e principalmente se tem muito corante, muito adoçante. Para criança, se tem adoçante eu já não indico, né? Porque criança a gente não recomenda que coma adoçante, tome adoçante, enfim. Então tem que sempre cuidar com essas coisas também, que às vezes a gente não dá muito valor na hora que a gente vai comprar. Às vezes a gente compra a marca lá que o fulano indicou, mas não sabe se realmente é bom. Então é sempre interessante ler o rótulo para saber o que tem dentro dele.
Então, para a gente fechar esse bate-papo rápido aqui, Larissa, assim, para o pessoal que está assistindo, principalmente as meninas que também me perguntam bastante, gostaria que você desse algumas dicas rápidas e básicas, assim, para uma pessoa às vezes que está buscando evoluir dentro do treinamento na questão de perder um pouco mais de gordura, aumentar o índice de massa magra, né, ganhar um pouquinho de definição. Uma dica rápida aí para ajudar o pessoal. Tá. A primeira dica que eu daria, na verdade, se a pessoa está buscando esse objetivo, é ela começar a fazer todas as refeições que ela precisa, né? Então, não pular refeições em hipótese alguma, tá? A gente não pode ter um intervalo muito grande entre uma refeição e outra, até por períodos de hipoglicemia que a gente pode ter, e isso faz a gente perder massa magra, né? E períodos de compulsão alimentar. Então, se a gente pula uma refeição, chega na próxima, a gente já está com mais fome e acaba comendo mais do que precisa, né? E depois, eu acho que, na verdade, as refeições, se a pessoa vai fazer 5, 6 refeições por dia, até 7 às vezes, dependendo da necessidade, ter proteína em todas as refeições, né? Então, proteínas de alto valor biológico, se a pessoa come carne, né? Também dá pra gente fazer uma dieta vegetariana, né? Existem suplementos, eu até não falei antes, mas existem suplementos em pó de proteínas vegetarianas, veganas, né? Não precisa tomar whey se a pessoa não quer. Então, ter proteína em todas essas refeições, usar carboidratos integrais, que são aqueles conhecidos de baixo índice glicêmico, né? Por quê? Porque o carboidrato de baixo índice glicêmico, ele vai evitar que a pessoa faça um acúmulo de gordura corporal, tá? Então, ele é muito melhor do que a pessoa usar um carboidrato refinado, como um pão branco, uma massa, um arroz branco, né? Na questão da suplementação, o que você... A questão da suplementação, a pessoa pode usar principalmente no pós-treino, porque a pessoa vai ter uma necessidade maior de nutrientes depois que ela fizer o exercício, principalmente de proteína, mas também de carboidrato. Então, seria interessante a pessoa usar um suplemento de proteína de rápida absorção e o carboidrato. Aqui a gente pode incluir uma fruta, ou até a gente indicar também um suplemento de carboidrato, né? Se a pessoa às vezes não tem tempo, sai da academia, vai para trabalhar, não tem como comer a fruta, enfim. Dependendo da necessidade também da pessoa, a disponibilidade de tempo e tudo mais, tá? E pré-treino também a gente consegue suplementar se realmente precisar, porque eu prefiro muito mais que a pessoa coma, né, faça uma refeição sólida de pré-treino, porque ela vai ter uma energia um pouco maior, inclusive, do que suplemento. Mas se caso precise, a gente adapta também o horário desse suplemento, porque como a absorção dele é um pouco mais rápida, a pessoa vai ter que ingerir ele um pouquinho antes do treino ali. Não pode ingerir 1 hora e meia, senão ela vai chegar no treino e não vai ter mais energia para fazer um exercício. O que mais? Não, seria basicamente isso, né? Cuidar de todas as refeições. Então, de nada adianta a pessoa fazer um pré e um pós-treino caprichado, mas, né, nas outras refeições, ou pular as refeições que eu já tinha dito anteriormente. Então, ela tem que cuidar de todas as refeições, inclusive no final de semana. Né? Que final de semana, às vezes as pessoas se cuidam durante a semana, de segunda a sexta, e compensam tudo que se cuidar no final de semana. Então, isso acaba não dando o resultado que a pessoa quer. Certo? Beleza, então, pessoal, isso aí foi a Larissa Bissoni, nossa nutricionista, tá? Gostaria de deixar um recado para vocês aqui. Procurem sempre estar amparado de bons profissionais. A internet hoje é uma ferramenta que tem um vasto conhecimento, mas tem muita coisa lá também que pode atrapalhar, né? São verdades, mas tem coisas que a gente tem que filtrar bastante, porque não é bem assim, né? Entendeu? Então, cada pessoa vai ter uma necessidade diferente de nutrientes, né? Tanto de micronutrientes, que são as vitaminas, que também são importantes nesse processo. A gente às vezes esquece de falar, que a gente só pensa às vezes em proteína, carboidrato, e esquece das vitaminas e dos minerais, né? Então, cada pessoa vai ter uma necessidade diferente, vai ter um objetivo diferente, né? E isso vai influenciar na dieta da pessoa. Isso aí, né? Tá buscando sempre o auxílio de um bom profissional, como a Larissa falou, filtrar bastante as informações, tenham paciência, um bom físico não se constrói da noite para o dia, cuidando todo dia, alimentação, treino, tá? A gente vai deixar aqui embaixo do vídeo os perfis das redes sociais da Larissa para vocês seguirem ela está sempre postando dicas legais no Instagram, Facebook, às vezes
queiram trocar informações com ela também, aproveitem, tá? Quem gostou do vídeo, deixa o like embaixo, compartilhem, passem informações à frente, dúvidas, deixem um recado embaixo que também pode estar colaborando para os próximos vídeos. E a ideia é essa, a gente está trazendo boas informações para vocês e ajudando sempre. Valeu?